tarde, amigos do Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, sexta-feira, dia 20 de março. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Para a gente começar o programa de hoje, que conta aí, mais uma vez, com os nossos convidados Gil, Cipriano e também com o Maicon, representante da revista Clube do Esporte, vamos começar com Liga dos Campeões. Foram definidos já todos os classificados para as quartas de final e já agora pela manhã houve o sorteio dos confrontos das quartas e confrontos aí emocionantes que serão muito vistos aí por todos nós, inclusive todo o mundo, pois trata-se de um grande campeonato que é essa Liga dos Campeões. Para a gente relembrar, vamos falar aí, né, os resultados que foram das oitavas, tanto os jogos de ida e os jogos de volta. Primeiro confronto foi Shakhtar Donetsk da Ucrânia contra Bayern de Munique. No agregado, jogo de ida 0-0 e no jogo de volta a goleada por 7-0 do time alemão diante do Shakhtar. No agregado, portanto, 0-0 e 7-0 ficou no 7-0 agregado, Bayern de Munique classificado. Outro confronto foi Schalke 04 e Real Madrid. Primeiro jogo, Schalke 0, Real 2. E no jogo de volta, Schalke venceu na Espanha por 4-3. Porém, aí, no agregado ficou 5-4 para o Real Madrid. Bayern classificado, Real Madrid também. No outro confronto, Porto e Basel empataram em 1-1 no primeiro jogo e o Porto no segundo venceu por 4-0, totalizando aí no agregado 5-1 para o Porto também classificado. Outro confronto e um dos melhores confrontos das oitavas de final ficou entre Manchester City e Barcelona. Primeiro jogo 2-1 para o Barcelona e no segundo 1-0 para o Barça, no agregado 3-1 e o Barça classificado. Juventus da Itália e Borussia também se enfrentaram e o Juventus venceu o primeiro por 2-1. No jogo de volta, mesmo jogando fora de casa, Juventus ganhou do Borussia por 3-0, agregado 5-1 para a Juventus classificada. Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid também se enfrentaram. O Bayer venceu por 1-0 no primeiro jogo, Bayer Leverkusen, porém no jogo de volta o Atlético de Madrid venceu também pelo mesmo placar. Não conseguiram sair desse resultado na prorrogação e nos pênaltis o Atlético de Madrid venceu pelo placar de 3-2, Atlético de Madrid, portanto, classificado. E no último confronto das oitavas, dos 8 confrontos, Arsenal e Mônaco. Mônaco venceu por 3-1 no primeiro jogo, fora de casa, e em casa, mesmo perdendo de 2-0 do Arsenal, ficou aí no agregado 3-3, porém, como o Mônaco fez 3 gols fora, conseguiu aí eliminar o Arsenal, o Mônaco classificado. Os confrontos para as quartas de final foram definidos nessa manhã e é onde vamos comentar sobre esses grandes confrontos. Já de cara, o primeiro, Paris Saint-Germain e Barcelona. Paris Saint-Germain que joga o primeiro jogo em casa e o Barcelona decide a vaga jogando no Camp Nou. Outro confronto também, reeditando a final do ano passado, Atlético de Madrid e Real Madrid. Atlético de Madrid jogando em casa no primeiro jogo e o Real Madrid decidindo no Santiago Bernabéu o jogo de volta. Outro confronto ficou entre Porto e Bayern de Munique. Porto jogando em casa, primeiro jogo das quartas, e o Bayern de Munique, o time alemão, aí decidindo em casa a vaga para as semifinais. O último confronto das quartas de final ficou entre Juventus da Itália e Mônaco. Juventus joga o primeiro jogo em casa e o Mônaco decide no seu estádio o jogo de volta da fase de quartas de final. Portanto, 4 grandes confrontos que vamos comentar agora, começando aqui pelo nosso amigo Maicon. Maicon, boa tarde, mais uma vez aqui estamos juntos. 4 confrontos eletrizantes, hein? Até a gente comentava nos bastidores, tem confronto que não tem nem como a gente palpitar.
mas promete muito, né? Boa tarde, Valdinei, boa tarde, Gil, boa tarde, ouvintes do Canal 10. Com certeza, né, vem acompanhando a Liga dos Campeões aí, o time do Barcelona tá jogando muito, tá entrosado já o Messi, o Neymar, e como eu disse nos programas anteriores, eu vou com o Barcelona até o final. Você acha que o Barcelona aí tem a chance de ser campeão dessa liga, pelo que está demonstrando, e não corre risco nenhum de ser surpreendido por outras equipes? Não, hoje no futebol, tu tem surpresa, né? Correr risco de ser surpreendido, ele corre. Porém, ele tá jogando certinho. O Messi, o Neymar e o Luis Soares, que é os três principais do time, né? Tá jogando muito, entendeu? Eles ganharam de 1-0 só do Manchester City devido ao goleiro deles que pegou muito, entendeu? Muito, né? Pegou muito, mas eles teve muita chance. Então, nesse palpite aí, eu vou de Barcelona. Barcelona, para você, então, é o favorito ao título da Liga dos Campeões. Exato, até o momento, sim. Falar também com o Gil. Gil, boa tarde, mais uma vez estamos juntos. O Maicon citou o Barcelona. Eu gostaria até que você comentasse justamente aí sobre o jogo do Barça, 1-0 diante do Manchester, e a Juventus, 3-0 no Borussia, que foram os dois últimos jogos, né, na quarta-feira. Teve surpresas ou passou mesmo quem deveria? Boa tarde, Gil. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos do Canal 10. Na minha opinião, não teve surpresa não, porque o Barça, como tinha feito já o placar lá na Inglaterra, e jogando em casa muito forte no Camp Nou, demonstrou isso aí. Como o Maicon foi feliz aí, se não fosse o Hart lá fazer defesas excepcionais aí, poderia ser um placar mais derrotado. Quanto à Juve que foi até surpreendente o resultado da Juve, né, jogando na Alemanha, 3-0, Tevez jogando muito. Só que a Juve agora vai ter um problema sério para a próxima partida, né? O Pogba, lá, o francês, ele machucou, vai ficar 50 dias fora da equipe, não vai participar da próxima fase, já é fato, mas é um candidato forte, Juve. Eu creio que, na minha opinião, é que eu vou torcer, esse confronto aí é Juve e o próprio Barça. Que seria uma final entre Barcelona e Juventus. Seria uma grande final, Espanha e Itália na final. Falando dos confrontos, só para a gente, né, ver, para não perder o costume, vamos dar uns palpites já, né, dos jogos, quem poderá passar nos confrontos. Entre Paris Saint-Germain e Barcelona, vou perguntar para o Maicon, mas eu tenho certeza que não precisa nem de resposta, mas Paris Saint-Germain e Barça passa? Na minha opinião, passa. Apesar do Paris Saint-Germain ter os dois melhores zagueiros, né, hoje, né, do mundo aí, né, disparado, mas o Barcelona não tem como, né? O Barcelona passa. Barcelona, portanto, um dos primeiros, aí, na opinião do Maicon, já a se classificar para a semifinal. Outro confronto, reeditando a grande final do ano passado, Atlético e Real Madrid. Os dois times aí de Madrid, clássico. Vou jogar essa bomba pro Gil. Até comentamos que não tem favorito, porém, gostaria que você citasse quem que pode passar aí, quem tem mais chance de passar para a semifinal, Gil. Sempre nesse confronto, nesse clássico espanhol, o Atlético tem levado uma certa vantagem, às vezes. Apesar que na última final aí, ele perdeu. O Miranda foi expulso no último jogo, não deve jogar esse primeiro jogo, onde a zaga também, muito boa zaga do Atlético de Madrid. Mas o Real jogando em casa, como motivado, com a torcida, tudo, eu acho que dá Real, mas sim, vai ser um jogo difícil. Quem passar aí vai estar bem representado aí. Eu acho que de todos os 4 confrontos, este clássico eu acho que é o mais difícil. Geralmente clássicos são difíceis, né? Assim como na Libertadores, quando tem São Paulo e Corinthians, São Paulo e times brasileiros, né? Times do mesmo país se enfrentando sempre nessas competições, é difícil de achar um favorito. Dando sequência com o Gil, gostaria que você falasse, Gil, Porto e Bayern de Munique. Quem que é o favorito a passar aí para a próxima fase? Eu acho que nesse confronto aí, eu acho que o Bayern vai levar uma certa vantagem. O Bayern apresentando um ótimo futebol. Não que o Porto não esteja, né? Pelo contrário. Mas o Bayern aí hoje é entre Barça, Real
E o Bayern, acho que são os 3 desses 8 times os mais fortes candidatos aí pelo título da Champions. E o Porto também é o time na atualidade aí, entre os 8 times, que possui mais brasileiros, possui 7 brasileiros. E outra coisa louvável também, Valdinei, Maicon, amigos, entre os 8 times, todos eles têm brasileiros na equipe. O pessoal tem falado, às vezes, tá certo, a Copa do Mundo, o desempenho do país não foi legal nosso, mas fora a gente tem uma representatividade muito boa. É o único país que tem representante nos 8 times. Depois, em segundo lugar, vem a França com 5 jogadores representantes. Quer dizer, então o futebol brasileiro, apesar desses contrastes, calendário, um monte de dificuldades aí, ainda está em alta. Tá aí então, Bayern de Munique, na opinião do Gil, passaria diante do Porto. E o último confronto, Juventus e Mônaco. Maicon, quem que passa nesse confronto aí, onde o Tevez vem jogando muito, né, pelo Juventus, e o Mônaco também surpreendeu, eliminando o Arsenal. Na minha opinião, o Juventus passa, né? O Mônaco, apesar de ser a surpresa até agora, né, dessa liga aí, né, o Juventus passa devido ao futebol do Tevez. Ele tá jogando muito lá e, entendeu? Surpresas, pode ocorrer surpresa, mas é Juventus. Tá aí, o Maicon citando o Juventus, os meus palpites, eu vou de Barça no primeiro confronto, Real Madrid, Bayern de Munique e Juventus. Portanto, aí quase o que a gente comentou, realmente são 4 equipes que estão se despontando mais que as outras. Lógico, surpresas podem acontecer, mas vamos aguardar. Lembrando que os primeiros confrontos serão no dia 14 de abril, os jogos de ida, e os jogos de volta serão nos dias 21 e 22, dia 14 e 15 de abril os jogos de ida, e dia 21 e 22 os jogos de volta. Com certeza vamos ficar todos aí ligados nesses grandes jogos, que poderá aí sair o adversário até do Corinthians, do São Paulo, né, de um time brasileiro que possa chegar aí na final do Mundial em dezembro. Mudando agora de Liga dos Campeões, vamos falar da Libertadores da América. É onde os times nossos, né, os nossos São Paulo, Corinthians, os times brasileiros estão aí lutando ainda na primeira fase de grupo, para poder ver quem classifica para a próxima fase, as oitavas de final. Pelo grupo 1, só para a gente lembrar, o Colo-Colo, a última rodada do grupo 1 foi a terceira, o Colo-Colo venceu o Atlas por 2-0 e o Atlético Mineiro venceu o Santa Fé na quarta-feira por 1-0, uma vitória importantíssima aí, que deu o respiro ao time do Atlético. A classificação do grupo 1, até o momento, Colo-Colo lidera com 6 pontos, o Santa Fé vem em segundo também com 6, o Atlas vem em terceiro com 3 e o Atlético Mineiro em quarto com 3 pontos também. Isso pelos saldos de gols. Atlético ainda com chances, lógico, de classificação, pois tem 3 rodadas, pode chegar aí a 12 pontos, portanto, desde que vença os 3 jogos, e até mesmo ser líder do grupo, conforme for. Pelo grupo 2, grupo de São Paulo e Corinthians, o Corinthians já havia jogado na terça, né? Havíamos falado no programa de quarta-feira, 2-1 para o Corinthians diante do Danúbio, e o São Paulo venceu o São Lourenço por 1-0. Como muitos acompanharam, foi um jogo difícil para o São Paulo, buscou sim o resultado a todo momento, levou alguns sustos também, porém conseguiu ser vitorioso em um jogo de 6 pontos, que levou o São Paulo a 6 pontos sim no grupo 2. O Corinthians lidera com 9, o São Paulo em segundo com 6, São Lourenço em terceiro com 3 e o Danúbio em quarto com nenhum ponto. Difícil aí a vida do Danúbio, até mesmo para uma possível classificação. Pelo grupo 3, o grupo do Cruzeiro que foi o último confronto destas rodadas, desta semana, enfrentou o Mineiros e ganhou por 2-0 fora, e agora é líder. Também tivemos o Universitário Sucre e o Huracan, empataram em 0-0. Esse jogo foi no dia 10 de março, pela terceira rodada do grupo 3.
Esses 3 grupos que eu falei foram apenas as 3 rodadas, faltando agora, portanto, as outras 3, né, o retorno da primeira fase. O Cruzeiro lidera com 5, o Universitário Sucre vem em segundo também com 5, portanto o saldo de gol aí deixa o Cruzeiro na liderança. O Huracan vem em terceiro com 3 e o Mineiros de Guaiana tem 1 ponto na 4ª colocação. Pelo grupo 4, já foram 4 rodadas, e a 4ª rodada, o The Strongers da Bolívia ganhou do Universidade de Chile por 5-3. Uma goleada, um grande jogo, um dos melhores jogos até o momento, até mesmo em questões de gols e emoção. E o Emelec empatou com o Internacional em 1-1. O Internacional vencia e o Emelec conseguiu o empate no final aí do segundo tempo, deixando o Internacional em segundo lugar no grupo. Emelec em primeiro com 7, Internacional em segundo com 7. Terceiro lugar, The Strongers com 6 e o Universidade de Chile com 3 pontos na 4ª colocação. O Internacional, com esse empate, aí conseguiu, portanto, se manter aí em segundo lugar agora na competição. Pelo grupo 5, o grupo do Boca Juniors, mais uma goleada na terça-feira, havia goleado o Zamora por 5-1. Já havia ganhado por 5-0 no jogo de ida e nesta 4ª rodada, que já é o jogo de volta, venceu por 5 também, só que porém levou um gol. O Palestino, pelo mesmo grupo, empatou com o Montevidéu, 1-1, e com esses resultados o Boca Juniors já é o primeiro time classificado para as 8ª de final. Boca Juniors em primeiro com 12 pontos, 100% de aproveitamento. Montevidéu vem em segundo com 7, em terceiro o Palestino com 4 e o Zamora com nenhum ponto na 4ª colocação. Pelo grupo 6, grupo onde o Tigres do México lidera, o Tigres na 4ª rodada goleou o São José por 4-0. E o River Plate, na noite de ontem, empatou com o Juan Aurich pelo placar de 1-1. Com esses resultados, o Tigres lidera com 10, Juan Aurich em segundo com 5. Terceiro lugar, o River Plate com 3 pontos. E o São José da Bolívia em quarto também com 3 pontos. River Plate aí, portanto, precisando vencer as 2 últimas rodadas para tentar classificar ao menos em segundo lugar. No grupo 7, Estudiantes e o Libertad se enfrentaram na quarta-feira. O Estudiantes levou o melhor, venceu pelo placar de 1-0. Também tivemos ontem o segundo jogo desta 4ª rodada do grupo 7. O Atlético Nacional, jogando em casa, perdeu para o Barcelona do Equador pelo placar de 3-2. Com esses resultados, o Estudiantes lidera o grupo 7 com 7 pontos. O Libertad vem em segundo também com 7. O Atlético Nacional em terceiro com 5. E o Barcelona do Equador em quarto com 3 pontos. O grupo ainda muito embolado. Barcelona, para vocês terem noção, do Equador tem chances de classificar até como líder do grupo, desde que vença as 2 partidas que restam e combinações de outros resultados. O último grupo, o grupo 8, o time do Sporting Cristal recebeu o Racing no dia 17, terça-feira, e perdeu em casa para o Racing por 2-0. E na quarta-feira, o Deportivo Táchira empatou com o Guarani do Paraguai pelo placar de 1-1. Com esses resultados, o Racing lidera com 9 pontos. O Guarani do Paraguai vem em segundo com 5. O Sporting Cristal em terceiro também com 5. E o Deportivo Táchira em quarto com apenas 2 pontos ganhos. Portanto, estes foram os resultados. Terceiras rodadas para alguns, quartas rodadas para outros. E a classificação de todos os grupos. Próximas rodadas apenas na semana que vem. E vamos aguardar, lógico, para ver aí o andamento. Só que antes, vamos comentar um pouco do que foi essa rodada. Inclusive, São Paulo, tivemos a oportunidade de assistir o jogo, todos nós aqui, né, acompanhamos, e mais alguns amigos, um corintiano no meio de alguns são paulinos e um palmeirense também, que secaram, mas não conseguiram aí fazer com que o São Paulo saísse derrotado. No final, Michel Bastos salvou não só eu, torcedor do São Paulo, como todos, né? Todos que sofreram durante o jogo todo. Não houve poucas chances, sim, houve várias chances, porém
a única aproveitada no final da partida. Gil, Libertadores movimentando muito e, lógico, já tem alguns favoritos aí, né? Já dá para apontar alguns que podem dar trabalho para os times brasileiros, como também podem buscar o título, né? Sem dúvida, essa rodada da Libertadores aí, eu cito só 2 destaques aí negativos. Seria no próprio grupo 6, como você divulgou, o River. O River não vem fazendo uma campanha boa, empatou em casa ontem, era a grande chance dele. E o Internacional. O Internacional, vendo o retrospecto dele, jogou fora de casa com 3 zagueiros, 3 no meio de campo, muito retrancado, um time apático. O adversário teve um jogador expulso, o Inter, de ser mais ousado, não foi. Tirou o zagueiro e colocou outro zagueiro. E se eu for pegar também o retrospecto do Inter aí, no momento, o Inter tomou 7 gols. A pior campanha aí, a defesa, só em 2007 tinha levado 7 gols. Então, 2 destaques aí negativos que eu vejo. Da rodada aí o Inter e o próprio River. Agora os demais aí foram fundamentais a vitória do Atlético fora de casa, Sim. do Cruzeiro também fora de casa, e do São Paulo, que desde o início, o São Paulo procurou o jogo. E foi premiado com um belo gol aí do Michel Bastos, que é o jogador mais regular da equipe. Sim. Isso aí que é um destaque meu no término desses jogos da Libertadores. E o Gil citou, né, o destaque negativo, o Internacional. Lembrando, né, temos 5 times brasileiros na competição, na Libertadores, 2 paulistas, 2 mineiros e um time gaúcho, que é o Internacional. Os 2 paulistas estão no mesmo grupo, Corinthians em primeiro com 9, São Paulo em segundo com 6. O Atlético Mineiro também vem em situação difícil, até também destacaria o Atlético como um destaque negativo, né? Sim. Pois está em último lugar com apenas 3 pontos. Tem chance? Tem chance. Mas pelo que o Atlético demonstrava, lógico, teve vários jogadores aí que saíram, né? Renovação do elenco. Então seria também um destaque negativo. O Cruzeiro, como a gente até citou nos bastidores, está comendo pelas beiradas. Foram 3 jogos, 1 vitória e 2 empates, ainda está invicto, não está 100%, porém é o líder com 5 pontos, vem mostrando um futebol regular, não tem muitos adversários difíceis, né? E o Internacional, aí, como o Gil citou também, que está em segundo no grupo 4 com 7 pontos. Eu vou direito. Só citando, eu falei o Internacional, apesar de estar em segundo no grupo, mas não está demonstrando bom futebol. O Atlético não, tá certo. O Atlético perdeu o jogo em casa, né? Perdeu os 2 primeiros jogos. Né? Só que agora ele vai ter 2 jogos em casa. E no Independência, ele é muito forte, o Atlético. No Independência, o Atlético com certeza pode reverter aí essa situação do grupo 1, onde ele é o 4º colocado. Dos times brasileiros, Michael, qual que você... Tirando o Corinthians, né? Porque o Michael ele é corintiano, ele vai citar o Corinthians. Mas tem algum time aí que você acha que pode ficar fora? Eu ia te perguntar qual seria o destaque. Eu sei que você ia falar que era o Corinthians. Mas desses, qual que você acha que pode tropicar aí e cair na primeira fase? É mais fácil eu falar os que vai passar, que eu acho que é o Corinthians e o São Paulo, que é os 2 times prováveis. No grupo 2 passa Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo. No grupo 1, Atlético, você acha que tem chance dele passar para a próxima fase? Igual o Gil foi feliz de falar, o Atlético não está com bom futebol. Porém, ele tem um atacante que é o Prato, lá que o jogo, o retrospecto dele, o jogo que ele joga, o time ganha. Não sei o que acontece, que o time ganha, entendeu? Mas eu acho que o Atlético não vai conseguir. O Internacional, eu acho que é um que passa também. Nossa, apesar de não estar apresentando um bom futebol, eu acho que ele passa também. Corinthians, São Paulo e Internacional, dos 3 que... E o Cruzeiro? O Cruzeiro é líder no grupo 3. Passa também ou você acha que ainda pode ter mais 3 rodadas, pode tropeçar aí? O Cruzeiro ele tá invicto, né? Ele não perdeu ainda, mas o Cruzeiro não tá jogando um futebol para falar, ele vai passar. Apesar que o grupo do Cruzeiro também é um grupo fraco, né? Um grupo fácil, né? Muito fraco o grupo do Cruzeiro, entendeu? Ele pode passar pelo fato do grupo ser fraco, mas não por ele merecer que tá jogando um bom futebol. Eu acho que a gente tem assim, uma visão de que todos têm chance de passar. Eu creio que todos os brasileiros vão passar, até mesmo o Atlético, Júlio. Acho que de todos, se for para minha opinião, o que vai ficar fora seria o Atlético Mineiro.
Porém, eu acho que o Atlético consegue classificar, e aí que tá. Oitava de final, meu amigo, é outra história, é outra conversa. Eu vou citar 4 times aí que eu acho que tem grande chance de ganhar essa Libertadores, que é o São Paulo e o Corinthians, né, que é os 2 times brasileiros, o Boca, que tem uma tradição gigantesca na Libertadores, e um time que eu tô gostando de ver jogar é o Racing. O Racing ele tá no grupo 8, é o líder com 9 pontos, 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota apenas. E tem adversários, lógico, não tão expressivos, né? E tem o Gustavo Boca, que é o artilheiro da Libertadores. E tem o artilheiro da competição, aí, que acho que é, se eu não me engano, com 6 gols na competição, 3 gols numa partida, 3 gols na outra. Então o Racing também sim uma equipe forte para conquistar a Libertadores. Vamos torcer para os times brasileiros se classificarem. E aí, como a gente citou, segunda fase é outra história. O time que está irregular, né, que não está jogando tão bem na primeira fase, como o caso do Internacional, o Atlético, a gente sabe da força dessas 2 equipes na decisão nos jogos de mata-mata. O Atlético dispensa comentário, né, foi campeão há 2 anos atrás, né, e tem força. Na própria Copa do Brasil, o Atlético ele reverteu em certos placares aí que muita gente duvidava, jogando em casa no Horto, né, no Independência. Então, como você disse, talvez no momento não tá jogando bem, porque também vinha muita dependência do Tardelli. Mas no decorrer, se classificar tudo, é um sério candidato, sim. Até voltando a um destaque aí que pode acontecer, mesmo a gente, eu sou São Paulino, mas a gente tem que ser, como se diz, né, tem que ser imparcial. São Paulo também corre sério risco de ficar fora. Apresentou um futebol diante do São Lourenço razoável, foi só o que levou a vitória, sim, levou a vitória, mas nada garante o São Paulo na próxima fase, porque o grupo é difícil. Tem o São Lourenço de novo, agora fora de casa, na Argentina. Em caso de uma derrota, já totalmente, muda toda a história, já complica. Joga depois com o Danúbio fora também, decide contra o Corinthians no Morumbi. Então, quer dizer, são 2 jogos fora e um em casa clássico contra o Corinthians. Às vezes já classificado, o Corinthians joga sem pressão, é até mais fácil para o Corinthians passar diante do São Paulo. O São Paulo, só voltando, o São Paulo ele começou esse jogo contra o São Lourenço em casa, ele começou muito bem. Aos 40 segundos de jogo, o Alexandre Pato cruzou uma bola, o Michel Bastos já mandou a bola na trave já para, né? Torcedor já deixou o torcedor meio aflito já, entendeu? Mas eu ainda, tudo bem, você falou que o São Paulo corre risco de não classificar e tal, mas independente da rivalidade Corinthians e São Paulo, eu acho que passa os 2, não tem como. Porque igual o Gil foi feliz de falar, o Michel Bastos hoje é o jogador fundamental para o São Paulo. O São Paulo achou esse jogador aí. E não pode perder. Não pode perder. E tem times interessados no Michel Bastos, o São Paulo que abre o olho, diretoria aí não deixa o Michel Bastos sair, porque hoje é o divisor de águas ali, é o que está fazendo diferença no elenco São Paulino. Lógico, torcemos para que todos os times brasileiros passem para a próxima fase, porém sabemos aí da dificuldade de cada um, e o São Paulo não estava bem, não só dentro de campo, como também fora. Sabemos que tinha alguns problemas no São Paulo. Torcemos, lógico, para que sejam resolvidos os problemas. E os 2 times paulistas, já pensou, os 2 times classificados para a próxima fase, teremos confrontos aí eletrizantes nas oitavas. A gente vai para um breve intervalo, mas voltaremos já para falar tudo sobre Campeonato Paulista. Esse final de semana tem rodada também paulista da Série A3 e os destaques com o Fernandópolis Futebol Clube, o FFC, que joga amistoso hoje. Até já! Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura.
E fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva dessa sexta-feira, né? Sexta-feira sempre muito bom falar de esporte, final de semana recheado aí de jogos. E teremos o Campeonato Paulista da Série A, 11ª rodada. Começa nesta sexta, às 19h30, com Red Bull Brasil e Botafogo de Ribeirão Preto. Gostaria já de perguntar para o Gil. Gil, Red Bull Brasil ou Botafogo de Ribeirão? Quem que leva melhor nesse confronto? É um jogo difícil, né? O Botafogo aí vem na segunda colocação do grupo dele, então tem tudo aí para consolidar, mas eu creio que vai dar empate. Empate. Também nessa sexta teremos no Novelli Júnior Ituano e Linense. Perguntar para o Maico agora quem que vence, quem que leva melhor nesse confronto, Maico, Ituano e Linense. Ituano. Ituano? Jogando em casa. Palpite seco, Ituano sai vitorioso aí. Também nessa sexta teremos 3 jogos hoje. O Penapolense, jogando em casa, recebe o time do Rio Claro. Gil, Penapolense ou Rio Claro? O Penapolense ele necessita de pontos ainda. Como ele perdeu aí na terça-feira para o Botafogo, e o Rio Claro não vem apresentando um bom futebol. O Penapolense tem tudo para vencer. Portanto, Penapolense aí no palpite do Gil. Já no sábado, amanhã, teremos às 16 horas Mogi Mirim e Portuguesa. Mogi Mirim, uma equipe que vem aí demonstrando um bom futebol, segundo lugar no grupo do São Paulo, grupo 1, recebe aí a Portuguesa. Portuguesa que
está no grupo do Palmeiras, o grupo 3, está em terceiro com 10 pontos e precisa da vitória para tentar encostar no Botafogo de Ribeirão Preto, que é o segundo, 5 pontos de diferença. Quem que leva melhor, Maicon? O Mojimirim hoje dos times do interior é o time que mais está apresentando um bom futebol, né? E a Portuguesa precisa pontuar, né? Pelo fato da Portuguesa jogar em casa, ela vai jogar em casa. Não, a Portuguesa joga fora. Fora? Não, então eu vou de Mojimirim. Mojimirim. Desculpa, eu achei que ela jogava em casa. Tá aí, Mojimirim, no palpite do Maicon, sai vitorioso diante da Portuguesa. Aí, ainda no sábado, das 16 horas, o Santos joga no Pacaembu contra o time do Audax. Eu apostaria no Santos. E você, Júlio? Se for pegar hoje o Audax, ele tá é a segunda melhor campanha aí dos times, tirando os grandes. Primeira ponte com 18 pontos, o Audax tem 16 e o Mogi tem 16. Empata o Audax com o Mogi no número de vitória, só que no saldo de gol o Audax fica na frente. E o Audax também tem o artilheiro do campeonato aí, o Rafael Longini, que já nos bastidores aí já acertou com atrás do Paraná. Quer dizer, é um jogo difícil. Aí tem, do outro lado, o Marcelo Fernandes, que é 100%. Em 4 jogos aí, o Santos disputou 4 jogos, 3 jogos fora de casa, 2 pelo Paulista, 1 pela Copa do Brasil. Venceu o Clássico em casa com o Palmeiras. Vai ser um jogão. Vai ser, acho que, na minha opinião, aí vai ser o melhor jogo da rodada aí. E eu vou torcer para dar empate ao Audax. Tá aí, empate ao Audax, na opinião do Gil. Também neste sábado, porém, às 18h30, teremos 15 de Piracicaba e São Bento. O 15 de Piracicaba está no grupo do Santos, o grupo 4 exatamente, está em terceiro lugar com 10 pontos. E o time do São Bento está no grupo do Corinthians, em quinto lugar com 10 pontos. Quem que leva melhor, Maicon, 15 de Piracicaba ou São Bento? Eu vou de 15 de Piracicaba. Ele precisa pontuar porque ele quer brigar para classificação. Então eu vou de 15 de Piracicaba. Tá certo. Teremos também no sábado, às 18h30, o mesmo horário, o Bragantino jogando em casa contra a Ponte Preta. Um grande jogo também. O Bragantino, que está em quinto lugar no grupo do Santos, né, o último lugar, com 6 pontos, precisando aí da vitória até mesmo para escapar aí de um possível rebaixamento. E o time da Ponte Preta, que está em segundo lugar no grupo do Corinthians, o grupo 2, com 18 pontos. Quem que leva melhor, Gil? O Bragantino, hoje, se o campeonato terminasse hoje, estaria rebaixado. E a Ponte Preta está apresentando um bom futebol, contratou o Borges, né? Só que o Borges só pode estrear depois do dia 10. Eu acho que dá Ponte. Ponte Preta, tá aí. Ponte Preta e Bragantino, o Gil acha que a Ponte leva melhor. No domingo já teremos na Arena Capivari, Capivariano e Corinthians. Corinthians aí jogando fora de casa. Perguntar para o Maicon, quem que leva melhor, Maicon? Corinthians ou Capivariano? Eu vou de Corinthians. Não pelo fato, é lógico, não pelo fato de eu ser corintiano, porque o Capivariano, mesmo ele jogando em casa, ele não levou sorte contra os grandes até agora, entendeu? Então eu vou de Corinthians. E o Capivariano está em segundo lugar no grupo do Santos, com 12 pontos ganhos. E em caso de derrota para o Corinthians e o 15 de Piracicaba vencer, ele já sai aí da zona de classificação para a próxima fase. Só um momento sobre esse jogo aí do Corinthians também, creio, o Marco falou, o Capivariano não vem apresentando um futebol convincente contra os grandes, só que ele é segundo colocado, hoje ele estaria classificado. Na Copa do Brasil, o primeiro jogo ganhou de 3-0 em casa contra o Caxias, ontem empatou lá no Sul 0-0, está classificado, vai pegar o vencedor do jogo entre Botafogo da Paraíba e Botafogo do Rio, que vai jogar dia 1º. Mas mediantes aí, vem é o caçula do Paulistão, mas tem tudo para dar Corinthians. Tá aí, Corinthians, portanto, favorito diante do Capivariano. No domingo também, às 16 horas, no Morumbi, o São Paulo recebe o Marília. Marília, 2 pontos apenas no grupo do Palmeiras, último lugar, último na competição inteira, e o São Paulo jogando em seus domínios. Quem que é o favorito, Ju? Precisa falar ou é bom comentar, né? Não, o São Paulo pode entrar com o time misto, né? E vai dar São Paulo, e esse jogo aí já pode decretar o rebaixamento do MAC. Está só com 2 pontos. Sim, portanto aí São Paulo favorito a vencer no Morumbi no domingo. Também no domingo, encerrando a 11ª rodada, porém às 19h30, São Bernardo
joga no 1º de maio, enfrentando aí, recebendo o Palmeiras. Perguntar para o Maicon, o Palmeiras tem 21 pontos no grupo 1, é o líder, né, no grupo 3, e o São Bernardo está no grupo do São Paulo, em último lugar, com 8 pontos. Mesmo jogando em casa, você acha que o São Bernardo tem a possibilidade de vencer o Palmeiras, ou o Palmeiras vai ser vitorioso mais uma vez? Eu na minha opinião, o Palmeiras, porque o Palmeiras ele tem a possibilidade de jogar com o time completo, né? Ele e o Santos é um dos únicos times hoje que pode jogar com o time completo, porque eles só estão participando desse campeonato da Copa do Brasil, entendeu? O Corinthians e o São Paulo já não tem como fazer isso aí, entendeu? Então eu vou de Palmeiras. Tá aí, Palmeiras, portanto, favorito a vencer o último jogo da 11ª rodada do Campeonato Paulista. Semana que vem falaremos todos os resultados e a nova classificação para você aí de casa. Para a gente dar sequência, vamos falar do Paulista agora da Série A. Da Série A3, perdão, é a série do Votuporanguense. Na quarta, íamos em Votuporanga para assistir o clássico entre Votuporanguense e Rio Preto. Porém a chuva, né, todos aí que são de Fernandópolis, que moram aqui na cidade, soube que deu uma chuva imensa, né? A chuva que alagou diversos pontos da cidade e a gente acabou desistindo, não foi assistir e perdemos um grande jogo, onde o Votuporanguense saiu vitorioso pelo placar de 5-2. Duas viradas, né? O Votuporanguense saiu na frente, o Rio Preto virou 2-1 e a Votuporanguense buscou, ainda no primeiro tempo empatou, no comecinho do segundo já virou e aí ficou fácil, fez o quarto e o quinto e saiu vitorioso por 5-2. Os demais jogos tivemos um destaque aí com o time do Atibaia, que goleou o Santa Cruzense por 5-0. E o outro jogo, o Primavera, que goleou a Francana, mesmo jogando fora, a Primavera venceu por 5-1. Foram aí os jogos de destaque da 12ª rodada. Nesse final de semana, teremos também mais uma rodada, a 13ª, e o Rio Preto joga contra o Taubaté em casa. Já o Votuporanguense joga fora contra o time do São José. O líder é o Juventus, que joga fora contra o Sertãozinho. A classificação de momento: Juventus em primeiro com 25 pontos, Atibaia em segundo com 24, em terceiro a Votuporanguense também com 24, em quarto o Internacional com 22, Internacional de Limeira. Em quinto, Primavera com 20, em sexto o Sertãozinho com 19, em sétimo o Taubaté com 18, em oitavo o Nacional da capital com 18 pontos também. O Rio Preto está na 16ª colocação com 13 pontos. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, Tupã com 13, Itapirense com 12, Santa Cruzense com 7 e Francana com apenas 2 pontos, praticamente aí já rebaixado para a próxima fase. Gostaria de perguntar para o Gil, o Votuporanguense está realmente mostrando que tem força para brigar até pelo título dessa competição, né? Como a gente sempre comentou aqui no programa, o Votuporanguense vem demonstrando bom futebol, manteve-se a base aí do ano passado da Copa Paulista, e onde nesse jogo aí contra o Rio Preto o destaque foi o Vitor Palito, né? Deve configurar, como a gente sempre comenta aqui, entre os 4. E agora é a grande chance aí, porque pega o São José, que é 13º, e dá para ter condições de vencer lá. Na surpresa não se vencer lá no Vale. Tá aí. O Votuporanguense, portanto, também, na minha opinião, tem grandes chances de vencer o time do São José e manter aí na caça aos líderes, né, Juventus e Atibaia, que também vem demonstrando um bom futebol. Mudando de Paulista da Série A3, vamos falar agora do Paulista da 2ª Divisão, a série do FFC. Não estreou ainda, mas já está trabalhando nos bastidores e o presidente Jair Falcão não para de contratar reforços. Chegou nesta semana o zagueiro Davi Luiz. Davi Luiz, não o da seleção brasileira e Paris Saint-Germain. Sim, é um clone, né? Idêntico, zagueirão, chegou aí para ajudar a equipe e com certeza somar bons resultados na competição. Hoje teremos um amistoso preparatório e importantíssimo para a caminhada do Fernandópolis Futebol Clube. Às 16 horas, na cidade de Mirassol, o Fernandópolis recebe o time do Tanabi,
que faz parte do seu grupo. Então será um teste sim muito válido para saber aí as pretensões reais da equipe na competição. Fez um amistoso, lembrando, no último final de semana com o time do Iturama, porém, como a gente pode dizer, não é ainda um time para se tirar base. Vencemos por 3-0, porém agora é um teste realmente de verdade. A gente vai enfrentar um adversário direto já da primeira fase da competição. Gostaria que você, Maicon, citasse a importância e o que, lógico, os fernandopolenses e todos os torcedores do FFC podem esperar e o que esperar após o resultado, né? Se for um resultado positivo e se for um resultado negativo. Esse time do FFC está em formação, né? Igual a gente vem falando, é um projeto que ele está fazendo, que tem tudo para dar certo. Provavelmente nesse amistoso fora, não sei também, o Miller e o Maurinho devem não participar. Não participa. Você entendeu? Eles devem participar de jogos válidos. Então lá, ele vai colocar um time mais ou menos que possa ser o time titular na estreia do Fernandópolis aqui. Você entendeu? Tirando o Miller e o Maurinho, que eu acho que não vai que não vai estar jogando lá. Falando do zagueiro que ele contratou, do Davi Luiz aí, é até engraçado, né? Que ele chama Davi Luiz, ele é raçudo, bom de bola e parece muito o zagueiro. É o sósia do Davi Luiz. Eu tava lendo uma reportagem, esse Davi Luiz que veio já jogou no Borussia. Já jogou no Borussia? Jogou no Borussia. Ele não é reportagem. Ele jogou no Borussia Dortmund já. Tá aí, entendeu? Ó. E é mais um forte, uma posição que o Fernandópolis estava precisando. Aqui, uns 3, 4 anos pra cá, não tinha acertado ainda, que era a zaga, né? Espera que ele dê muitas alegrias para a cidade. A gente espera, não só ele, como todo o time, de alegria para nós torcedores, né, do Fernandópolis Futebol Clube, e que nesse amistoso o Fernandópolis possa demonstrar sim já um bom futebol, pois a competição já está logo aí, né? Dia 17 de abril, numa sexta-feira, estreia em casa no Cláudio Rodante, com certeza estádio lotado para acompanhar não só o elenco que estará participando do amistoso hoje, mas também os craques, Maurinho, Miller e quem sabe até o Alex Dias. Inclusive queria até citar isso, o Alex Dias, o Gil, ele não veio, não apareceu ainda. Será que ele vem mesmo do Fernandópolis? Nas entrevistas do presidente, o Jair, diz que sim, né? Eu creio que ele não está na mídia, não está apresentando nada, mas deve estar treinando lá assim, em Goiás, mas é uma incógnita ainda, né, para a estreia. E para a estreia, lógico que a gente está cedo demais, né? Mas para a estreia, o que o torcedor aí deve fazer? Não só, é lógico, cobrar, mas eu acho que a gente tem que incentivar e apoiar muito no primeiro jogo, né, Gil? Nós torcedores aí, nós queremos o melhor da Águia. Então na estreia, toda estreia é difícil. A gente vai pegar uma equipe aí, que é o Grêmio Prudente, que é uma cidade de potencial, está se preparando aí também para subir, para passar para a próxima fase. O que a gente vai pedir para o torcedor é muita calma e muito apoio, porque é difícil. Realmente, vai ser muito difícil essa temporada, até porque os holofotes vieram todos para Fernandópolis, né, com a contratação aí do Miller, do Maurinho e também do Alex Dias. Tomara que tudo dê certo, que aconteça aí o melhor para o time do Fernandópolis. Próximo programa, eu creio que na segunda-feira, estaremos falando tudo sobre esse confronto e também tudo que aconteceu nos campeonatos paulistas, Série A, Série A3. Com certeza esperamos bons resultados e é lógico, começando pelo Águia Fernandopolense, o FFC. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, a sua audiência, o seu companheirismo com o programa e desejamos a você um ótimo final de semana. Agradeço a você também, Gil, mais uma vez pela presença. Boa tarde, um bom final de semana. Se quiser deixar mais uma última palavrinha, fica à vontade. Uma boa tarde para os amigos do Canal 10. E como registro, eu gostaria de deixar para toda a equipe, todo o pessoal, é que amanhã, né, seria o aniversário do maior ídolo do esporte brasileiro, né, que é o Ayrton Senna. Ele completaria amanhã 55 anos. É um mito, jamais, né, o brasileiro vai esquecer do que ele fez pelo país.
E para finalizar, aí, desejo um ótimo fim de semana a todos, eu vou deixar uma frase aí célebre do Senna. No que diz respeito ao empenho, compromisso, esforço e a dedicação, não existe meio termo. Você faz bem feito ou não faz. Uma boa tarde a todos. Tá aí, boa tarde, Gil. Dispensa comentários, frase Ayrton Senna, um mito realmente, como o Gil falou. Maicon, boa tarde, mais uma vez, muito obrigado e um bom final de semana para você também. Muito boa tarde, Valdinei, muito boa tarde, Gil. É um prazer imenso estar em mais um programa com vocês aí. Boa tarde a todos que nos acompanham. E hoje eu vou deixar um beijo para minha namorada que está lá em Paranaíba acompanhando isso aí pela internet e todo programa ela me cobra. Tá então, certo. Um beijo para ele. E tem que pagar, tá certo. Fez certo, pagou bem a promessa. Ele prometeu mesmo, na quarta-feira a gente assistindo o jogo, todos lá em casa, né? Foi na minha casa. E ele prometeu, falou, eu preciso, senão eu vou apanhar em casa quando ela me encontrar. Então, tá certo. Um abraço de todos do Canal 10 para vocês que nos acompanham. Um ótimo final de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá.